Graça e paz a todos os irmãos que me acompanham no canal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para junto meditarmos na palavra de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta tarde. Quero junto com vocês meditar e compartilhar esta palavra. Quero pedir para vocês que passam por aqui, para vocês que se inscreveram neste canal proclamando salvação, que venham nos ajudar, compartilhar, divulgar, porque o nosso objetivo aqui é anunciar o reino de Deus. Aleluia. E quero lembrar os irmãos que pregar não é um dom, pregar é uma ordem. Jesus nos disse assim, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi uma ordem de Jesus, está lá em capítulo 16 de São Marcos, capítulo 15, a parte A do que eu falei aqui, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, está lá registrado. Então é isso que eu estou fazendo aqui neste canal, proclamando salvação. Estou falando de Jesus, proclamando a sua palavra, dizendo o quanto ele é bom e maravilhoso e misericordioso. E na mensagem passada nós aprendemos que o maior sacrifício é nós fazermos a vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre comunhão e intimidade com Deus. E para nós meditarmos sobre este tema, quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A do versículo, que nos diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Somente essa parte A do versículo. E antes de nós entrarmos nessa mensagem, quero convidar a vocês a entender o que é comunhão. Comunhão é a realização de algo em comum entre duas pessoas, quando há união, sintonia, concordância, harmonia, acordo. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, de pensar, agir, na mesma identificação, no mesmo objetivo. Então, simplificando mais para vocês poderem entender a comunhão, então é a união de duas pessoas que vão agir de acordo, buscando o mesmo objetivo. E quando essas pessoas se unem de acordo, buscando este objetivo, acontece a intimidade. E a intimidade é a aproximação, é uma relação muito próxima um do outro e cria um vínculo, aleluia, que é a amizade íntima. E isso se faz na vida das pessoas que têm comunhão, tipo um casal. Quando eles se casam, eles aceitam uma comunhão entre duas pessoas e agora eles vão seguir uma vida de acordo, seguindo no mesmo objetivo, traçando o mesmo caminho, procurando conquistas, realizações, mas tudo isso em união, harmonia, sintonia, no mesmo pensar, no mesmo agir, sempre se identificando um com o outro. E isto é a comunhão. E a intimidade é esta aproximação, é este vínculo que vai fazendo com que um outro vai se aproximando e um vai conhecendo o outro de pouco a pouco. Isto perante Deus é um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. Então, quando eu li esta passagem dizendo chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, precisamos entender que para Deus se chegar a nós, nós precisamos primeiro se chegar a Ele. Ele lança a sua palavra, nós ouvimos. E quando nós estávamos no mundo, às vezes você fazia todos os teus desejos, as tuas vontades, porque você, quando vive no mundo, você vive para os seus desejos, para os seus prazeres, para as suas vontades. Aleluia, você não precisa se sacrificar por nada. Às vezes você sacrifica, sim, o seu trabalho para poder conquistar um carro, uma casa, aí você se sacrifica neste objetivo, mas na presença de Deus você vai se sacrificar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? Que nós seguimos os seus caminhos numa vida de justiça. E viver na vida de justiça perante a palavra de Deus significa abandonar os nossos desejos, os nossos prazeres e começarmos a viver em Cristo. Por isso Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo decidiu largar a sua vida de prazeres, a sua vida
antepassada para seguir Jesus Cristo, e ele entendeu que seguir Jesus Cristo não é uma coisa muito fácil. Seguir a Jesus Cristo é renunciar. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Quando ele falou tomar a sua cruz, é tomar uma vida de renúncia. E quando nós entramos, aceitamos a Jesus, aceitamos a comunhão com o Espírito Santo, nós começamos a obter uma aproximação, uma certa intimidade. E para que nós não venhamos perder esta intimidade com o Espírito Santo, esta comunhão que vai nos levar à salvação, precisamos nos deixar as coisas para lá, os nossos prazeres, os nossos desejos, nós temos que deixar para lá e começarmos a viver uma vida de desejo, aleluia, a partir de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus, aleluia, e isto é a comunhão e a intimidade. E como é que nós conseguimos esta comunhão e esta intimidade? Quando nós chegamos a Deus, aleluia, Deus, ele se chega a nós. E como é que nós vamos se chegar a Deus? Nós vamos se chegar a Deus quando nós começarmos a deixar as injustiças de lado e começarmos a seguir a justiça de Deus, aleluia, seguir os seus mandamentos. Eu sempre friso aqui neste canal que um mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro, o teu próximo, como a ti mesmo. Se você cumprir estes 2 mandamentos, você cumprirá todos os mandamentos da antiga aliança. Na nova aliança, agora Jesus nos concedeu a graça, porque nós antigamente, no tempo da lei, nós éramos obrigados a seguir a lei passo a passo, aleluia, e nós não conseguíamos fazer isto porque o Espírito Santo não estava aqui para nos ajudar. Jesus ainda não tinha nos dado a oportunidade de ter esta comunhão com o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento existiu pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas Deus escolhia as pessoas que iriam receber esta comunhão e esta intimidade com Deus. Não era todos que tinham, era restrita. Só que depois que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ele retirou esta restrição e nos concedeu a comunhão com o seu Espírito Santo, a intimidade com o seu Espírito Santo, a qual este vem nos conselhar, vem nos ensinar através da luz das suas escrituras sagradas, da sua palavra. E nós só conseguimos nos aproximar de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, quando abandonamos a nossa vida passada, quando abandonamos os nossos desejos, nossos prazeres, quando nós decidimos em nosso coração se aproximarmos de Deus. Deus envia o seu Espírito Santo, nós sentimos a sua presença, nós choramos diante da sua presença, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer dos nossos pecados. Não sou eu que vou dizer para você o que você pode, o que você não pode, é o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida. Mas como que você vai fazer com que o Espírito Santo venha tocar no íntimo da sua alma, no seu coração, na sua consciência, para você viver uma vida diante de Jesus, na comunhão, na intimidade, na aproximação do seu Espírito Santo, através do quê? Primeiro, da justiça. Você vai deixar uma vida de injustiça e vai começar a seguir uma vida de justiça. Você vai começar a seguir uma vida de um homem justo. Você não vai enganar ninguém, você não vai trapacear ninguém, você não vai ser falso com ninguém, você não vai ser soberbo, não vai querer contar vantagens sobre os outros, não vai ser egoísta, não vai pensar só em você, você vai ter que pensar nos outros, depois em você. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Se você parar e analisar e ver este versículo, é forte. E entra aqui a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Então Tiago escreveu: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você deixar a sua soberba, o seu orgulho, se tem algo que Satanás trabalha em nossas vidas, é o orgulho. Quando nós estamos no mundo, somos pessoas arrogantes, somos pessoas orgulhosas, pessoas que não têm generosidade, somos egoístas porque pensamos só em nós. Mas quando aceitamos a Jesus, quando entramos na comunhão com seu Espírito Santo, quando entramos na intimidade, se aproximamos dele, Deus nos concede a humildade, Deus nos concede o seu amor, aleluia. E isto nós conseguimos através do Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos ajudar a vencer o diabo, resistir o diabo. Por isso ele disse um versículo antes: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, vamos resistir os nossos desejos, vamos resistir os nossos prazeres e começarmos a viver uma vida de justiça, de intimidade com Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos amar ao nosso próximo sem ser egoísta, sem pensar em receber nada em troca, mas amar porque nós queremos ir morar no céu. E como que nós vamos conseguir se chegar a Deus? Através da oração, através da fé, através das nossas ações, das nossas atitudes. E eu quero dizer para você que se alguém está ministrando a palavra de Deus, está pregando o nome de Jesus Cristo, está anunciando o seu evangelho, mas as suas ações, as suas atitudes não provam realmente que ele é um ministro da parte de Deus, então este não provém de Deus, porque todo aquele que prega e anuncia o evangelho, ele tem que viver aquilo que ele está pregando, transmitindo o seu amor ao seu próximo. Tipo, se você ama o seu próximo, aleluia, você está pregando a palavra de Jesus, está falando sobre o amor, você não pode desprezar o seu próximo, você não pode fazer mal ao seu próximo, porque se você estiver fazendo isso, você não se encaixa dentro deste propósito de Deus. Se você está fazendo isso, Deus não está contigo, aleluia. Se aproximar de Deus, se chegar a Deus, é deixar, renunciar o seu velho homem e começar a viver uma vida diante de Cristo, aleluia. E quando nós começamos a viver uma vida em Cristo Jesus, eu vou começar a ler aqui para vocês poderem entender aonde eu quero chegar através da palavra de Deus, que diz assim, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber os vossos deleites? Em nossos membros guerreiam, cobiças e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e nada as podeis alcançar, combateis e guerreais e nada as tendes, porque não pedis, e quando pedes não recebes, porque pedes para gastar em vossos deleitos. Que palavra, irmãos! Tudo está em roda o nosso desejo, o nosso prazer, e é isso que nós temos que abandonar, irmão. Nós temos que abandonar os prazeres, os nossos desejos, porque esses nossos prazeres, esses nossos desejos, nada mais nos fazem fazer com que nós venhamos a cobiçar, ser invejosos, e às vezes não conseguimos alcançar pela humildade, mas a soberba toma conta do nosso coração e fizemos qualquer coisa para conseguir o que queremos, aleluia. E Tiago aqui, ele está falando sobre isso, que é muito fácil, é só nós pedirmos para Deus e nós não pedimos, e Deus às vezes nós não recebemos, porque quando pedimos egoístamente, pensando só em nós, nos nossos prazeres, nos nossos desejos. E a Bíblia ainda depois, no capítulo 4, ele diz
infiéis, adúlteros e adúlteras, significa infiéis. Não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, se você aceitou Jesus, você tem que abandonar esta vida e começar a viver uma vida diante de Jesus. É uma nova vida, é um novo caminho, tudo se fez novo, aleluia. E os nossos desejos, os nossos prazeres, irmãos, eles só vão nos levar à morte. Eu quero que você entenda que os nossos desejos, nossos prazeres vão nos levar à morte espiritual, e Jesus não quer isso, o Espírito Santo não quer isso. Ele quer que nós venhamos nos alimentar da sua palavra na justiça, seguindo os seus caminhos. Por isso que Jesus veio e nos deu a sua graça, aleluia. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, Ele nos resiste. Quando nós estamos no mundo, Deus não está nos olhando, Deus não está conosco, Ele nos resiste por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba de querer satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres. E nós entendemos e aprendemos até mesmo na mensagem passada que o sacrifício nosso hoje é satisfazer a vontade de Deus. E quando nós entramos por este caminho da salvação, Jesus vai nos conceder sim a graça, e a graça vai nos fazer abandonar os desejos, prazeres, a soberba, o orgulho, e vai nos ensinar a sermos humildes, mansos, fiéis à sua palavra. Por isso ele disse: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está dizendo, o diabo vem, coloca o desejo na nossa frente, coloca o pecado na nossa frente, e se nós olharmos e desejarmos, já pecamos, porque Jesus disse, mesmo que você não cometa, mas se você desejar, você já pecou, aleluia. E é a mesma coisa se tivesse pecado, e por isso que nós precisamos resistir os nossos desejos, resistir os nossos prazeres e buscar a vontade de Deus, e Ele vai fugir de nós. O diabo vai se bater em retirada. Mas como que nós vamos conseguir, irmão Anderson? Como que nós vamos conseguir resistir os desejos, prazeres da carne? Eu vou dizer para vocês que nós vamos conseguir através da leitura da palavra de Deus, através das orações, aleluia. Irmãos, quando nós adentramos em oração, buscando a Deus, quando nós começamos a dialogar com Deus, que eu quero dizer para vocês que a oração é você chegar no final do seu dia, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e se colocar de joelho, deitado. A Bíblia não nos diz que existe um modo de orarmos a Deus, mas existe um modo de conversarmos com Deus, aleluia. E orar é dialogar com Deus, dizer para Deus o que você está sentindo, o que você tem, como é que foi o seu dia. Comece a contar para Jesus. Jesus, mas Deus sabe todas as coisas, eu não preciso estar falando, eu não preciso, porque Deus, antes mesmo de eu fazer, Deus já sabe. Mas Deus quer nos ouvir, Deus quer ter comunhão comigo e com você, Deus quer ter intimidade comigo e com você, Deus quer se aproximar de Deus, aleluia. Deus quer que nós se aproximamos dele, mas nós só conseguimos esta aproximação quando nós tomamos o primeiro passo de começarmos a dialogar com ele, falar com ele, dizer para ele: Pai, o meu dia hoje foi assim, e aqui estou, vim te agradecer, sou grato a ti, porque tu fizeste isso, me guardaste nisso, aconteceu isso. Irmão, converse com Deus como se você estivesse conversando com alguém, aleluia. Isto é oração, isto é diálogo, isto é intimidade com Deus. Quando você chega do seu trabalho, você não conversa com seus filhos, você não conversa com a sua esposa, você não diz: meu dia foi assim, meu dia, como é que foi o seu? Então
Então você tem que começar a criar este vínculo entre Deus e você vai ver que quando você começar a se achegar em Deus, Deus vai se chegar a você e Deus vai mudar o seu coração, Deus vai transformar o seu coração através do Espírito Santo, e quanto menos esperar, você vai ser uma arma na mão de Deus contra as astutas ciladas do diabo para levar as almas para o inferno. Deus vai te usar tremendamente, mas eu quero que você que seja usado por Deus grandemente na cura, na revelação, na libertação, na pregação da palavra, no louvor, aleluia, mas que seja humilde, que você reconheça que tudo que está acontecendo em sua vida não é porque você é alguém ou que você faz alguma coisa, não, é porque o Espírito Santo que habita em nós, a qual nos concede a comunhão e a intimidade com Deus, Ele faz estas coisas em nossa vida acontecer através da sua bendita e maravilhosa palavra. Aleluia, aleluia, que alegria maravilhosa estou sentindo na parte de Deus aqui com vocês, aleluia, e por isso nós jamais podemos nos ensoberbecer e dizer que nós fizemos alguma coisa, porque nós não fizemos nada. Temos que agradecer a Deus a sua graça de nos dar e nos conceder a oportunidade de ter esta comunhão, esta intimidade, de poder sentir alegria, felicidade e a paz em nossa alma diante da sua presença, porque sentir esta alegria, sentir esta paz, não há nada no mundo, como eu sempre digo, não há dinheiro que pague sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. E eu sou grato a Jesus, porque noutrora eu era um perdido pecador, fazia tudo que o meu desejo, o meu prazer queria, tudo que a minha carne queria, mas quando eu compreendi que a minha vida tem que ser em Cristo Jesus para alcançar a salvação da minha alma, eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a conversar com Deus, comecei a ter uma comunhão, uma intimidade com Ele, procurando sempre estar diante da sua vontade, procurando sempre estar na posição que Ele quer que eu esteja, e para isso Ele enviou o seu Espírito Santo para nos consolar e nos ajudar, em nome de Jesus. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e é isso aqui que eu vou dizer, irmãos, e eu peço a Deus que Ele venha fazer uma grande obra na vossa vida, através do Espírito Santo, e é isso que Deus colocou no meu coração, e até aqui me ajudou o Senhor, e que eu possa ter feito você entender a palavra desta tarde, comunhão, intimidade sincera com Jesus, nosso Salvador, através do Espírito Santo, nosso Consolador e nosso ensinador, aleluia. Amém e amém, um forte abraço e até a próxima.